alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. 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 Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. 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 Ó Deus do impossível, Senhor. Quantos podem dizer comigo? Em Ti, Senhor, eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em Ti. Senhor, Tu és a minha rocha. Senhor, Tu és o meu escudo, Senhor. Senhor, Tu és, Senhor, a minha fortaleza. Quantos podem declarar isso ao Senhor nessa noite? Senhor, eu confiarei em Ti, Jesus. Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Senhor, ainda que, Jesus, às vezes as circunstâncias não estejam muito boas ao nosso derredor, Senhor, mas eu declaro nessa noite, Senhor, que eu confio em Ti, Jesus. Tu és a minha rocha, Senhor, meu escudo que me protege, Paizinho Santo. Obrigada, Senhor. Aleluia.
You have made me glad, and I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Das tuas asas, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Levante a sua mão. Levante a sua mão nessa hora. Exalte ao Senhor. Não perca tempo. Exalte ao Senhor nessa hora. Declare a Ele o teu amor por Ele. Declare a Ele a grandeza dEle. Oh, aleluia. Oh, Tu és a minha rocha. Não me abalarei.
refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Senhor, venha sobre este lugar, Senhor, nessa noite. Amém. Podeis assentar um instante. Nós nessa noite estamos felizes com o Senhor. Em primeiro lugar, pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos na casa dele. Mas está aqui conosco hoje o irmão Rony de la Cruz. Este es un muchacho de Guatemala. E Cristina de São Salvador. Amém? Estivemos na igreja por muitos anos, aí em Dupont. E conhecemos em 93, aí echamos fora muitos demônios, aí estivemos. Não, Cristina? Tantos demônios echamos fora, mas agora está aqui conosco. Amém? Quantos querem escuchar Rony de la Cruz? Amém. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermanos. Voy a hablar despacio para que me comprendan. Ya se me olvidó todo el portugués que sabía. Estoy agradecido con el Señor y la oportunidad que el hermano me da de estar aquí. Queríamos visitar y verlos una vez más. Nunca los hemos olvidado. Tenemos buenos recuerdos. Pasamos cosas difíciles. Aprendimos, nos caímos, nos levantamos. Aprendí mucho del pastor Raimundo. Él fue a Guatemala, a mi casa allá, y mi familia todavía lo aprecia mucho. Mi mamá lo recuerda. Y hemos caminado con el Señor, hemos visto muchas cosas, y todo lo que aprendimos con el hermano fue de gran ayuda. El hermano habló de echar fuera demonios y lo seguimos haciendo. Seguimos echando fuera demonios. Y gracias al hermano conocimos mucho acerca de este ministerio de liberación. Trabajé con otro pastor en Hamilton y un sistema diferente de trabajo que él tuvo, y aprendí mucho también de él. Hemos visitado iglesias, visitamos muchas iglesias, y de igual manera conocimos mucho, aprendimos muchas cosas. Hicimos campañas en Guatemala con otro pastor y pusimos todo esto en práctica, ¿verdad? Y ha sido la gracia de Dios. Dios no hace acepción de personas. Y así lo que Dios hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Amén. Dios puede hacer, Dios hizo grandes cosas, Dios sigue haciendo grandes cosas. Pasamos 2 años bien difíciles financieramente. Sin embargo, seguimos siendo fiel a Dios. Y hace 2 años ya el Señor me dio una palabra y me dijo: tengo algo bueno para ti. Y no me imaginaba qué era. Sin embargo, hemos siempre sido fiel. Esa es la clave de servir a Dios, ser siempre fiel. Y gracias a Dios tengo un buen trabajo. Vendieron la compañía, nos dieron 2 aumentos y estamos bien, gracias a Dios. Vivíamos aquí a la vuelta. No sabíamos que estaban aquí ustedes, y allá a la vuelta vivíamos nosotros. Y vendimos la casa hace como 7 meses tal vez, y ahora estamos en Albion y Finch, y estamos felices por lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? La Biblia dice así, que regocíjate en el Señor y Él te hará el deseo de tu corazón. Todo lo que hacemos, nosotros nos hemos gozado en ello.
todo lo que hacemos, lo que cantamos, lo que tocamos, si usted lo hace con gozo, Dios le da más allá de lo que usted puede imaginarse. Y estamos bien bendecidos, gracias a Dios. Ya mis hijos están grandes, tenemos nietos, así como mi hermano ya tiene tataranietos. Tenemos nietos y solo 2. Tenemos un nieto que le fascina la música. Él quedó bien inspirado, tiene apenas 4 años, súper inspirado con la batería. Él me mira a mí tocar y soy su ídolo. Y gracias a Dios por eso, porque influenciamos a nuestra familia a que busquen a Dios, amén. Y es un placer estar aquí. Hace tiempo queríamos venir, pero a veces las excusas, no voy a mentir, no se puede mentir aquí, las excusas y nunca hemos venido. Sin embargo, estábamos para acá afuera, el hermano se quedó viendo al carro y dice, ¿quién será? Le digo, mira, escóndese, que este pastor está yendo para acá. No quería que nos viéramos. No conocía. Y ya decidimos venir. Mis hijos iban a venir, mis hijos están grandes ya y quieren venir una vez más a convivir con ustedes. Amén. Y yo doy gracias por el lugar. Que Dios me lo bendiga. Y de igual manera mi esposa también lo recuerda mucho. Dios me lo bendiga, hermanos. Amém. Eu confesso a vocês que esta semana foi uma semana um pouco difícil, um pouco preocupada para mim em relação à obra de Deus. E nos momentos que eu abri a Bíblia para meditar, sempre Deus me levava a esta passagem. E agora, quando cheguei aqui na igreja, eu acho que eu já preguei aqui alguns dias atrás essa mesma mensagem, mas eu quero falar de algo novo que Deus acrescentou. Eu quero que você se coloque de pé, abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6, nós vamos ler o versículo 8 do capítulo 6, depois nós vamos lá para o capítulo 7, versículo de número 20. 2 Reis, é um livro fácil de achar, está entre Gênesis e Apocalipse, muito fácil, amém? 2 de Reis, foi isso que eu falei? 2 de Reis, capítulo de número 6, versículo 8, e depois nós vamos para o capítulo 7, versículo 20. Vamos aprender algumas coisas com esta passagem nesta noite. Amém? No versículo 8 diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Capítulo 7, versículo 20. Capítulo 7, versículo 20. Acharam? Aí diz assim: e foi exatamente isto que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Fecha os teus olhos, Pai, fale conosco nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar, amado. Amados, o texto que nós acabamos de ler faz parte da narrativa de um cerco que foi realizado em Samaria ou Samária pelo exército sírio. E isto aconteceu durante o período do ministério do profeta Eliseu. Seria bom você manter a sua Bíblia aberta neste capítulo 6, que vamos buscar alguns versículos e aprender no final de tudo isto alguma coisa que talvez você esteja vivendo neste exato momento e que Deus quer trazer um conforto para a sua alma. No versículo que lemos de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 8, aí você viu que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Então isso era um tempo de guerra. Um tempo de guerra é tempo de dificuldades, é tempo de temores, é tempo que você passa sufoco, é tempo que você sofre, é tempo de angústia, é tempo de tristeza, é tempo de depressão, é tempo de tantas coisas ruins que possa acontecer na nossa vida no tempo de guerra.
Vivemos preocupados. E eu tenho certeza que Israel estava vivendo esta preocupação, porque ele tinha um forte inimigo tratando de o pegar em uma espreita, em uma armadilha, para destruí-lo por completo. E o rei da Síria, amado, se você vai lendo, você vai ver que ele juntava com seus exércitos e disse: olha, você vai ficar aqui, você vai ficar ali, você vai ficar aqui, você lá, porque nós vamos armar uma emboscada contra Israel. Mas o que aconteceu? No versículo 9, nós vemos que Eliseu recebia mensagem de Deus e livrava os israelitas de caírem nas armadilhas dos inimigos, mandando mensagem para o rei de Israel, dizendo, versículo 9: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. O que acontecia? O rei de Israel ouvia o que o profeta dizia, desviava dos lugares aonde o rei da Síria havia estabelecido o seu exército para armar uma emboscada para Israel. E Israel sempre conseguia se livrar das ciladas do inimigo. Amado, a primeira coisa que aprendemos aqui: o inimigo sempre vai tratar de armar cilada para nós. O diabo sempre vai tentar armar ciladas para que o povo de Deus possa cair, possa ser destruído, possa ser atribulado. Sempre ele vai estar fazendo isto. Mas nós precisamos entender que nós ainda temos um Deus que tudo pode e que tudo faz. Amém? E o profeta Eliseu então dizia para o rei: não vai aqui. E quando o rei de Israel dava ouvido ao profeta Eliseu, sempre escapava das armadilhas do inimigo. Agora, o que aconteceu? O rei da Síria, logo veio na mente dele, viu? Tem alguém do nosso meio passando para o rei de Israel o que está acontecendo. E ele então tratou de descobrir, como diz assim: nós temos um traidor no nosso meio. Amado, é isto que o nosso inimigo sempre pensa quando nós estamos com Deus. Ele começa a tratar de buscar situações para descobrir por que nós estamos conseguindo livrar de todas as armadilhas que ele arma para nós. E ele sabe que quem nos livra é o Senhor. Ele sabe que quem faz é o Senhor. Ele sabe que quem nos abençoa é o Senhor. Mas ele fica furioso como o rei da Síria ficou. Reuniu aquele povo e disse: eu quero que vocês se levantem neste lugar, e diz: quem de vocês estão indo a Israel e falando para o rei que nós estamos armando o nosso acampamento em determinado lugar? Só que, amados, que o diabo sabe o que Deus está fazendo. E ali no meio daquele povo levanta um dos próprios da Síria, diz assim no versículo 12: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua cama de dormir. Olha bem que situação. Um dos homens da Síria chega e revela, tem uma revelação e diz assim: olha, rei, eu vou falar uma coisa para o senhor. Lá naquela cidade existe um profeta que Deus fala com ele e revela até o que tu pensa quando tu está dormindo. Amado, Deus conhece você até dormindo. Amém? Deus sabe quando você levanta, Deus sabe quando você assenta, Deus sabe quando você caminha, Deus sabe quando você pensa, Deus sabe quando você ainda não pensou e vai pensar, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. E para isso Ele revela aos seus. Então o que aconteceu? Esta revelação daquele homem para o rei da Síria enfureceu aquele rei. E o rei então, tomando posse do seu poderio,
No versículo 13 e 14 do capítulo 6, o rei diz o seguinte: dá uma ordem para os seus exércitos: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O inimigo estava furioso contra o povo de Deus. O inimigo continua furioso contra o povo de Deus. E o que acontece? No versículo 15. Quando o servo de Eliseu levanta pela manhã e vai para o lado de fora, que olha ao redor da cidade, a cidade cercada pelo inimigo. Com esta visão, amado, no versículo 15 diz: viu que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. O servo de Eliseu, foi a visão que ele teve. E com essa visão, o servo de Eliseu se desespera, exclama: ah, meu Senhor, que faremos? Amados, quantas vezes o diabo nos coloca em situação que nós começamos a perguntar: que faremos? Que faremos? Que vamos fazer? Que vamos fazer? Que vamos fazer? O que faremos? Como vamos sair? Como vamos levantar? Como vamos vencer? E é uma situação, estamos cercados. Não é pecado você perguntar o que faremos. Amém? Não é pecado você perguntar o que faremos. Aí o que responde Eliseu? Não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 16. Olha bem a situação. O desespero de um homem que não conhecia plenamente a Deus. E a certeza de um homem que tinha a convicção do Deus que ele servia. O homem, quando não serve a Deus, ele começa: o que faremos? E o homem que serve a Deus, ele diz assim: maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu sei, amado, que o servo do profeta não entendeu nada. Não via nada. Eu creio que quando Eliseu falou assim para ele: mais são os que estão conosco, ele falou assim: agora o Eliseu, além de velho, está ficando gagá. Está louco? Aonde estão esses que ele está vendo? Será que Eliseu está vendo vulto, está tendo visões? E nós vemos que no versículo seguinte, Eliseu vai e ora ao Senhor: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Não eram carros comuns, não eram cavalos comuns, não eram soldados comuns, porque Deus estava enviando reforço para os seus. Amado, Deus não desampara os seus. Deus não desampara aqueles que o buscam. Deus não deixa sem resposta quem confia nele. Deus não deixa sem resposta quem busca nele. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos, do que acreditamos, do que confiamos, do que buscamos. Porque Ele é eternamente poderoso. Diga para o teu irmão que está cochilando do seu lado: Deus é poderoso, acorda aí. Fala para ele: acorda aí. Amém? O que aconteceu, amado? Em seguida, quando eles têm aquela visão, e quando o moço pode ver, quando Eliseu pede para que ele veja, para que Deus revelasse a ele. Talvez o que esteja acontecendo na sua vida hoje é exatamente isso. Você está precisando ter uma revelação de Deus, para você entender o que está acontecendo. Talvez você esteja, não como profeta, mas como moço.
que está olhando e não está conseguindo ver. Quantas vezes, amado, isso acontece conosco? As coisas acontecem e nós não sabemos nem aonde é o rumo, que rumo tomar, que direção, que porta entrar, que caminho seguir, porque nós ficamos cegos. E muitas das vezes nós precisamos fazer a oração de Eliseu. Ah, Senhor, abre os olhos do moço. Mostra para ele, Senhor. Precisamos fazer essa oração. Senhor, abre meus olhos, eu não consigo ver, eu estou cego, eu preciso ver agora, eu preciso ter a solução. E o que acontece, amado? Quando aquele exército vê Eliseu e o moço para o lado de fora, começa a marchar em direção do seu alvo. Prender Eliseu. Mas quando aquele povo chega perto de Eliseu, quando eles pensavam que a sua vitória estava garantida, Eliseu vai e ora ao Senhor: fere estes homens de cegueira, Pai. Que coisa louca, não? Às vezes, amado, os homens de Deus, as mulheres de Deus agem de tal forma que para o mundo é uma loucura tremenda. Não era mais fácil Eliseu tratar de correr, de esconder? Ele simplesmente fala: Deus, fere estes homens de cegueira. E o que aconteceu? Exatamente o que acontece conosco quando nós buscamos a Ele. Deus feriu aqueles homens com cegueira. E ficaram tão tontos, tão bobos, tão sem domínio, que Eliseu chegou perto dele e disse assim: olha, não é este lugar, não é esta cidade que vocês estão procurando. Amados, olha para você ver, além de perder a visão, ficaram com amnésia. Ficaram com amnésia, esqueceram que eles tinham visto Eliseu quando eles desceram para prender. Esqueceram que eles viram Eliseu naquele lugar. Esqueceram que aquele homem que estava com ele poderia ser o Eliseu que eles estavam buscando. E Eliseu diz: esse não é o lugar, nem é esta cidade que procuram. Será que aquele povo não tinha um GPS naquela época? Hein? Não tinha GPS, né? Não tinha mapa. Mas eles sabiam muito bem o que eles estavam querendo. O diabo, para te localizar, ele não precisa de GPS. Sabia disso? GPS é coisa moderna. E ele é diabo desde o princípio. Essa é a realidade. Amados, Eliseu chega e diz assim: olha, não é esta cidade, não é este lugar. Não sou eu que você está me procurando. Eu vou levar vocês exatamente aonde vocês precisam ir. Toma aquele exército todinho. Veja bem, um homem guiando um exército de cego. O que você vê nisso? Poder de Deus. Um homem. Pega aquele exército e leva para dentro de Samaria ou de Samaria. E quando chega no centro da cidade, aonde estava o rei, que eles estavam tentando destruir, o povo de Israel, aonde estava o rei que Eliseu passava para ele: olha, não manda soldado para lá, não manda para aquele lugar, porque lá estão os inimigos. E ali no meio daquela cidade, quando chega ali, Eliseu fala assim: ó Senhor, agora deixa eles ver. Imagina a decepção daquele exército, estando no meio do povo que eles estavam querendo ser massacrado, e eles estavam ali como prisioneiros, porque poderiam ser destruídos todos eles, poderiam ser derrotados todos eles. E o que acontece, amado? Se você vai lendo, quando o rei o rei de Israel contemplou aquela beleza, falou: o inimigo está na mão. Tem um ditado que diz: é melhor um passarinho na mão do que 10 voando. E ali estava o inimigo na mão do rei de Israel. Ele poderia fazer o que ele quisesse com aquele povo. E vai e diz assim: olha, devo matá-lo, Eliseu. E Eliseu vai dar uma resposta que o rei não queria ouvir. Não.
O rei costuma matar, olha o que Eliseu fala para um rei, versículo 22, 6:22. O rei costuma matar os prisioneiros que captura com espada e arco? Fez uma pergunta. Porque não era costume de matar os prisioneiros? Não era costume de destruir os prisioneiros, mas o rei de Israel viu naquele momento uma forma de eliminar o seu problema de uma vez por toda pela sua força. Eu quero te dizer que a Bíblia diz que não é por força nem por violência. É isto que a Bíblia nos ensina, e sim com o poder de Deus. Amém? Sim, com o poder de Deus. E olha bem o que Eliseu manda o rei fazer. Ordena que lhe sirva comida e bebida e deixe que volte ao seu senhor. Eu vou falar, essa palavra de Eliseu, para mim, foi a pior palavra que aquele rei de Israel poderia receber. Está com o inimigo na mão, podendo matar, mandar para a prisão, colocar para trabalhar para eles. Eliseu manda dar comida, fazer festa e depois mandar de volta para casa. Coisa de louco, né? Não acha? Loucura. Como pode Eliseu estar pensando dessa forma? Eliseu está tendo a oportunidade de fazer um nome com o rei de Israel, entregar o inimigo, trazer com a sua oração, entregar o inimigo. Eliseu poderia, amado, ser ali condecorado como o homem mais importante de Israel. Entregou o inimigo assim, ó, sozinho, ele sozinho entregando assim o inimigo na mão do rei. Todo o exército inimigo na mão do rei. Ele manda o rei dar comida, dar bebida e depois ir embora. O exército da Síria foi humilhado, mas foi libertado. Voltou para sua terra. Mas, amado, aprenda uma coisa. Não há acordo com o inimigo. Não tem acordo com o inimigo. Não se recebe presente de inimigo. Não tem acordo. Lembra que eu conto uma história de um pastor? O Rony conhece essa. O diabo chegou e falou assim, ó, pastor, vamos fazer uma linha, o senhor fica para lá, eu fico para cá, e aí vai dar tudo bem. Aí o pastor ficou tranquilo, então tá, então aqui é meu território, daí para lá é seu. Aí o diabo ficou. Aí o pastor está lá tranquilo, aí o pastor olhava, ele está parado, como o pastor virava as costas. Até que ele chegou na margem da linha, meteu a mão e agarrou. Porque não existe acordo com aquele que quer te derrotar. Existe vitória. E ela só vem da parte de Deus. Amém? Às vezes, amado, nós ficamos frustrados, porque não conseguimos ver. Às vezes somos humilhados como aquele povo foi. E pensaram que tudo ia ficar bem. O inimigo, ele dá trégua, mas ele não desiste de você. Guarde isto. O inimigo te dá trégua, mas ele não desiste de você. O que aconteceu? Mais tarde, aquele povo que deixou um certo tempo Israel se sentir seguro. Sabe por que o inimigo às vezes nos dá trégua? Para nós pensarmos que estamos seguros e que já acabou tudo. E quando nós estamos seguros, nós somos relaxados. Sim ou não? Quando está tudo bem, nós somos relaxados, deixamos para depois. Ah, depois eu faço. Ah, depois é isso. Ah, depois é aquilo. Ah, não estamos tendo problema. Você já viu que tem crente que só ora quando a luta vem? Tem crente que só lê a Bíblia quando a luta vem? E quando as coisas estão boas, a igreja é muito longe, as coisas que vendem na igreja é muito cara, o povo da igreja é isso, não sei o que, a igreja é aquilo, eles vão colocando um monte de coisa, porque as coisas estão bem. Mas quando as coisas estão mal, a igreja pode ter 70 quilômetros pertinho, os irmãos são uma benção.
Não é verdade? É? Essa é a realidade, amado. Mas aí o que acontece? O rei, quando Israel estava todo bem relaxadinho, estamos vivendo o tempo de paz, o rei da Síria vem e cerca toda a cidade de Israel. Não deixava entrar, não deixava sair. Uma cidade cercada automaticamente vai acabar os alimentos, o povo vai perecer, né? Se for na cidade igual nós estamos hoje, eles vão lá num poste, lá na entrada, corta a luz, vamos ficar sem luz. Se não tiver ficando sem luz, vamos ficar sem água. O inimigo ele vai armar uma estratégia porque ele quer nos derrotar e ele não quer ver a nossa vitória. Eu quero que você saiba, o inimigo não quer ver a sua vitória, ele quer ver a sua derrota. Ele busca pela sua derrota e não busca pela sua vitória. E o rei cerca. A Síria deixou um tempo relaxar Israel e depois vem e cerca a cidade. Aí nesse tempo passa coisas difíceis. E ainda faz o rei de Israel agora já não era o rei da Síria, agora o rei de Israel levanta e quer matar o profeta. Porque ficou furioso. Estamos cercados, estamos sem alimentos, não sei o que fazer para este povo. E o Eliseu estava com esses homens na minha mão e não me deixou matá-los. E agora vem e cerca a cidade, estamos vendo, amado. E foi uma época tão difícil, tão difícil, tão difícil, que não havia comida. Você vai ver num versículo adiante, que a coisa estava tão feia, que duas mulheres combinaram o seguinte: vamos fazer um acordo. Quando o rei foi passear ali, ver as muralhas, estavam duas mulheres brigando. E o rei chega e diz assim: o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que esta danada dessa mulher fez um acordo comigo, que ontem nós cozinhávamos e comeríamos o meu filho, e hoje nós iríamos cozinhar e comer o filho dela, e ela o escondeu. Imagina a aflição que aquela nação estava vivendo, que aquela cidade estava vivendo, a ponto de mulheres combinar de comer os seus próprios filhos, coisa que mãe não faz. Coisa que mãe não faz. Não faz. E o rei então desespera, fala: vou acabar com esse Eliseu, vai buscar Eliseu. Agora não é o rei da Síria que quer Eliseu, não, agora quem quer Eliseu sou eu. Mandou buscar Eliseu. Quando chegam perto de Eliseu, Eliseu dá uma profecia e dizendo: olha, rei, amanhã vai ter comida nesta terra. Amanhã vão comprar comida barata nesse lugar que vai ter comida demais. Imagina Eliseu falando para o rei, a cidade cercada, e falando que ia ter comida. Coisa de louco, mais uma vez. E um dos homens que estavam com o rei duvidou de Eliseu. Eliseu falou: pois é, e você vai ver e não vai comer, vai morrer depois que ver a comida. Amado, tem muita gente morrendo sem ver a bênção, porque não acredita. Tem muita gente morrendo sem ver a bênção, porque não crer. Tem muita gente morrendo sem ver a bênção, por desistir e parar no meio do caminho. O que essa lição toda nos ensina? Viver sem fé, amado, de que Deus está no controle, é viver uma vida de frustração. Veja bem, a Bíblia diz que nós somos abatidos, mas não destruídos. Nós somos até entristecidos, somos até decepcionados, mas nós não chegamos ao fim do poço. Por quê?
no momento mais difícil da nossa vida, as mãos do Senhor continuam estendidas para cada um de nós. E nesta noite ela está estendida sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre toda a vida daquele que crê. O ajudante de Eliseu não conseguiu ver o inimigo, não conseguiu ver os soldados. Eliseu diz: não tenha medo, aqueles que estão com nós são mais numerosos. Às vezes nós ficamos frustrados, sabe por quê? Estamos cegos para tudo aquilo, tudo que Deus está fazendo. Foi o que eu disse no começo. Deus está fazendo e nós não conseguimos ver. Porque o homem vê o que quer ver. Amém? Amém, amado? Queremos fazer a parte de Deus. Muitas das vezes queremos fazer a parte de Deus até. Tem uma história que conta que havia um pianista muito famoso. Muito famoso. E o seu filho foi crescendo e se inspirou na arte do pai. E vendo o pai fazer uns acordes tão perfeitos, porque ele era um homem perfeito naquilo que fazia. Toda noite o filho chegava, o pai já estava na cama, e o filho ia lá, tocava todos os acordes e deixava a última tecla para apertar. E ia para a cama. O pai ficava remoendo, enquanto ele não levantava e chegava lá no piano e dava a última nota. Pim! E voltava para a cama. Toda noite ele fazia a mesma coisa. Ele nunca deixou o filho um dia chegar e dar a última nota. E parece que o filho até já sabia. Fazia todo acorde e deixava a última nota. O pai ficava lá na cama querendo dormir, bebendo água, levantando, vai no banheiro e volta. Aí depois vai no piano, aí completou. E é isso que às vezes nós fazemos, amado. Não temos paciência para esperar o último toque de Deus. A Bíblia diz que os homens fazem plano em seu coração. Não é isso que a Bíblia diz? Mas a resposta vem do Senhor. Eu posso fazer, não é pecado fazer planos, não é pecado colocar os seus planos, mas a resposta, ela vem do Senhor. Amém? Amados, e quando tudo isso acontece, quando nós não temos fé suficiente, ficamos indóceis, brigamos e não queremos esperar Deus fazer para nós e começamos a fazer com a nossa própria mão. É preciso que nesta noite, se você esteja vivendo isso, deixe Deus fazer na sua vida. Deixe Deus operar na sua vida. Amém? Segundo, você pode até achar na pior posição possível. Você pode achar a pior pessoa da igreja. Você pode estar nessa noite sentindo a última pessoa do universo. O mais menosprezado. O menor de todos. Eu quero te dizer que Deus, mesmo assim, quer te usar. Aonde é que está isso, pastor? Veja bem. Quando a cidade estava cercada, lá no versículo 3 do capítulo 7, a Bíblia conta que do lado daquela cidade, do lado de fora, havia alguns leprosos. 4 leprosos estavam ali. Veja bem, porque os leprosos estavam por lado de fora. A cidade estava fechada, o inimigo não entrava, o povo não podia ir, porque ali estava, dentro estava a cidade, e do lado de fora estava o inimigo, e ali estava o leproso. Entre um e entre outro. Por que os leprosos estavam por lado de fora? Porque no Antigo Testamento, amados, quando alguém era cometido de lepra, era se considerado
um mal do pecado e era retirado da sociedade porque tinha que ir, e quando ficava curado tinha que vir, tinha que mostrar para o sacerdote. Lembra que Jesus, quando curou o leproso, diz assim: vai e mostra ao sacerdote da lei, para que o sacerdote verificasse que ele estava curado e ele pudesse voltar para o convívio da sua família. Moral da história: aqueles leprosos, aqueles 4 homens leprosos que estavam para o lado de fora daquela cidade, estavam privados da família, estava privado de viver na sociedade que ele pertencia, e estava no meio de uma situação que, se os inimigos viessem, o primeiro que iam ser massacrados seriam eles, porque eles estavam do lado de fora da cidade, rejeitado por toda aquela população, por toda aquela cidade. Por que eu digo que quando Deus quer te usar, não importa a situação que você esteja, não o que você esteja passando, você pode ser a pior pessoa que você acha, você pode sentir o menor de todos. Eu quero te dizer, se você abrir a tua vida para Deus e dizer: Senhor, me usa, Deus vai te usar do jeito que você é, da forma que você está, e fazendo o que você está fazendo, Ele vai mudar a tua vida depois que você fizer. O que aconteceu? Aqueles leprosos estavam com fome também. Acharam uma saída. Qual foi a saída? Conversaram entre eles: vamos fazer o seguinte, dentro da cidade nós não podemos entrar. Vamos até no inimigo, pode ser que ele não nos mate e pelo menos não dê comida. O que aconteceu? Havia uma pequena possibilidade de alguma coisa nova acontecer na vida deles. Ele chegando lá do outro lado do inimigo, leproso com fome. Coitado. Valor nenhum. Não tinha valor aqui, não teria valor lá. Mas o que aconteceu, amados? Aqueles leprosos foram e chegaram no arraial do inimigo, não encontrou ninguém. Comida pronta. Roupa, sapato, tudo que precisava tinha ali. Tudo que Israel estava ali. E não achou um soldado. Não tinha ninguém. Eu creio que eles não entenderam nada, e eles no mínimo pensaram assim: talvez eles forem embora para algum lugar, vamos juntar e vamos levar o que nós podemos, e vamos guardar um pouco para nós antes que ele volte. E no entanto, quando eles voltaram e foram para a cidade e falaram para o rei também de Israel também não aceitou. Falou: que? Nós vamos lá, quando nós estivermos pegando a comida, eles nos fecam? Pode ser uma cilada. Porque, amado, quando o inimigo está nos perseguindo, tudo é possível. Tudo é possível. E aqueles mendigos, aqueles leprosos começaram, amado, a guardar, levar. Mas aí vem o bom senso. Tinha um sentimento dentro do coração. Eles eram leprosos, mas ainda estavam possuídos de amor. E eles disseram assim: olha, não é justo nós ficarmos guardando só para nós. Lá dentro daquela cidade tem muita gente passando fome. Vamos lá e vamos falar para aquele povo que aqui tem comida. Não sei o que aconteceu, mas aqui tem comida. Amado, o que aconteceu naquele dia, naquela noite? O homem de Deus diz: amanhã terá comida à porta. E barata. Sem infração. Amanhã vocês terão comida, amanhã vocês vão comer. Aquele homem que duvidou falou: mas você vai ver a comida e não vai se alimentar dela. A incredulidade daquele homem que estava ali, que o rei repousado sobre ele. Amados, quando nós não acreditamos no que Deus faz, estamos correndo o risco de sermos massacrados pelo nosso próprio povo. E como isso aconteceu? Os leprosos vieram e deram a notícia. O terceiro ponto que eu quero falar: a boa notícia de salvação sempre vem de Deus. Aquele povo precisava de salvação, já não podia mais, as mulheres estavam comendo os seus filhos, eles precisavam de uma solução. Talvez você esteja nesta situação, nesta noite, talvez você esteja precisando de uma situação, e tem que ser amanhã de manhã. A semana que vem é muito, é amanhã de manhã.
Amados, essa semana eu passei uma luta terrível que eu precisava falar no Brasil, ligava o telefone e dava ocupado, aí depois chamava, não atendia, mandava um recado no Facebook, não recebia, não retornava, entrava no Skype, que era onde eu converso com os pastores lá, não entrava no Skype, mandava e-mail, também não chegava, não respondia. Quando chegou na sexta-feira, eu estava desesperado. Levantei de manhã cedo, orei, era 9 horas da manhã, era 8h30 da manhã, aqui 9h30 no Brasil. Falei, agora que eu vou ligar para lá, o senhor vai desentupir esse telefone que eu preciso falar lá no Brasil agora. Liguei, foi uma chamada só, atenderam. Uma semana de luta para ter uma conversa de 5 minutos. 5 minutos. Mas só eu sei o que eu vivi aquela semana. O dia inteiro na frente do computador esperando assim, daqui a pouco ele entra, daqui a pouco eles me chamam, daqui a pouco eles... Não sei, não quis nem perguntar o que aconteceu. Não quis nem perguntar, porque eu sei que o inimigo estava armando alguma cilada. E o inimigo, às vezes, você tem que deixar ele pensar que está ganhando, para que ele possa achar que ele está ganhando, para que você possa derrotá-lo. Mas uma coisa eu sei, a boa notícia sempre vem da parte de Deus. Mas é preciso você acreditar para não viver a história que nós vimos no último versículo que lemos. Olha que tristeza, amado. Versículo 19 e 20, para você entender. Capítulo 7, versículo 19 e 20. Para você entender tudo que nós falamos aqui, eu prometo que vou falar só mais 2 horas e nós vamos encerrar. Amém? O oficial, olha bem, 19. O oficial que tinha contestado o homem de Deus perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Quando o homem de Deus chegou para o rei, chegou para aquele povo e disse, olha, amanhã vocês terão comida. E aquele homem não acreditou e disse, olha, será que nem se Deus abrir a janela dos céus, amanhã terá comida? Incrédulo. Olha, amado, volto a repetir. Na nossa incredulidade, nós não comemos o melhor dessa terra. Não experimentamos o melhor de Deus. E ficamos cantando, o melhor de Deus ainda está por vir. Vamos só cantando. Vamos só cantando. Porque a boa notícia, ela vem do Senhor. A boa notícia, ela vem do Senhor. A notícia de salvação, a notícia de escape. Ainda que o inimigo arma 1000 ciladas para você, o Senhor te dá um livramento. Ele pode armar 1000, o Senhor te dá um livramento que acaba com os 1000 que ele te armou. Porque o Senhor tem muito mais do que o inimigo para te dar, para fazer na sua vida. Sabe o que aconteceu, amado? A boa notícia chegou. E quando eles foram lá para pegar o alimento, quando aquele povo viu os alimentos, correram para cima do alimento, pisotearam aquele homem que duvidou, e ele morreu. O que aconteceu? O que o profeta disse, aconteceu. Quando um homem de Deus fala, acontece. Quando um homem de Deus fala, acontece. Quando Deus fala, acontece. O nosso problema é o nosso calendário. É o nosso relógio, é a nossa semana, é o nosso mês, é o nosso ano que não coincide com o ano, com o calendário, com o mês, com os minutos de Deus. Porque a Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Aí você ora e fala, Senhor, me abençoe. Ele fala, me dá 2 segundos. Aí você fala, se 1000 anos, quanto tempo? Aí você vai para a matemática para saber quanto tempo você vai. É isto que acontece muitas das vezes com a nossa vida, amado. O exército inimigo, o que aconteceu? Se você continua lendo aí,
De noite eles ouviram, o inimigo estava lá, prontinho para atacar a cidade. Lá não entra ninguém, lá não vai ninguém, lá não sai ninguém, não entra comida, e eles vão ter que render. Um dia eles vão ter que abrir a porta e sair pedindo comida. Deus fez um alvoroço no meio deles, eles ficaram com medo. Eles ouviram como muitos cavalos que estavam vindo. E eles começaram a falar: olha, Israel foi buscar a ajuda dos egípcios, os egípcios estão ajudando Israel, vamos embora que eles vão acabar conosco. Eles vão acabar com a nossa vida, vamos fugir. Amado, eles não tiveram tempo de carregar nada. Deixaram cavalo, deixaram roupa, deixaram comida, deixaram tudo. Sabe por quê? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o que aconteceu? Aquele homem que não acreditou na promessa de Deus, viu e não comeu. Eu não sei o que você está vivendo nesta noite, mas Deus tem promessa na sua vida. Eu não sei o que você está buscando nesta noite, mas Deus tem promessa na sua vida. Eu não sei o que você espera nesta noite, mas Deus tem promessa na sua vida. Cutuca o seu irmão aí e diga: Deus tem promessa na sua vida. Pergunta para ele: está difícil? Ele não vai nem te responder, vai fazer só assim. Deus tem promessa na sua vida. Diga para o teu irmão: Deus tem promessa. Ele não escutou, sacode ele aí, sacode assim, balança ele, balança. Fala: Deus tem promessa na sua vida. Ué. Agora diga para ele: não faça como aquele homem que duvidou, que viu a comida e não comeu. Não duvide que Deus está agindo em teu favor. Diga para ele. Porque é isto que Deus quer fazer para os seus nessa noite. Amém? A vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. E quando nós pensamos que tudo está acabado, Deus ainda tem uma solução. Amém? Nós vamos ficar em pé neste momento. Eu tenho 2 motivos de orações nesta noite. Nós vamos orar pela mãe do Sérgio. Irmã Ana, está precisando de oração. E nós estamos gravando esse vídeo. Nós vamos orar por uma menina que está lá no Brasil, sobrinha da Cris, de nome Ana Júlia. Essa semana a mãe dela entrou no Skype, porque eu uso o Skype do Felipe, pensou que era a Cris que estava, e começamos a conversar. E ela disse: pastor, eu tenho visto todas as pregações que o senhor está colocando na internet. Aí começou a falar dos problemas da filha. Ela tem problema nos rins, né? Está perdendo proteína, está com problema no rim. Quantos anos que ela tem? 4 anos. Eu disse para ela o seguinte: os médicos podem não saber nada, não estou contra os médicos, viu, doutor? Viu, doutor Bernardo? Não estou contra a medicina, mas eu sei que o nosso Deus pode fazer muito mais do que todas as coisas. E nós vamos orar por essas 2 vidas neste momento. Mas eu quero, amado, que você arranque do fundo do seu coração. Eu quero que você abra o teu coração e coloque a última força nisto. Nós vamos mover o céu com a nossa oração. Nós vamos mover o inferno com a nossa oração. Mas estas vidas receberão a bênção, porque o que faz não somos nós, e sim o nosso Deus. Para o povo de Israel, o seco não tinha como. Ter comida no outro dia era impossível. O homem duvidou. E olha quem que Deus usa: 4 leprosos para trazer a boa nova. E você pode estar achando: olha, minha vida está assim, 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 eu vou orar como? Como que eu vou pedir? Amado, é exatamente isso que o inimigo faz na nossa vida. Ele faz você sentir um lixo.
para que você tenha medo de orar por alguém que está precisando. E eu quero te dizer o seguinte: aqueles leprosos, amado, rejeitados do lado de fora, eles foram tomar uma posição. Para mim, eles foram usados por Deus. O Espírito Santo falou assim: ó, eu vou levar vocês lá, porque esse povo são tudo covardes, está tudo fechado aí. Vocês, como não tem nada que perder, vai vocês. Eles foram, comeram, fartaram, guardaram, e era tanta coisa que eles falaram: olha, vamos voltar para a cidade, porque isso aqui nós não vamos dar conta de comer tudo isto. Porque Deus faz. Eu quero que você levante as tuas mãos para os céus. Talvez você se sinta fraco neste momento de orar pela Ana Júlia e pela irmã Ana. Eu sei que as irmãs vão ver este vídeo. Eu tenho certeza. E Deus faz de tal forma, amado, que os nossos olhos não contemplam e nossos entendimentos não conseguem entender. E através da oração, através deste vídeo, eu tenho certeza que Deus vai operar nestas vidas. Rasga o teu coração diante de Deus. Clame pela misericórdia. Não seja como aquele homem que duvidou de Eliseu e disse: nem se Deus rasgar o céu isso vai acontecer. Não, você vai dizer assim: olha, eu estou fraco, eu estou abatido, eu estou decepcionado, eu estou arrasado, eu estou tudo, mas eu acredito que o Deus que mandou comida para aquele povo é o mesmo Deus que vai operar nestas vidas e vai fazer um milagre. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é Deus de milagre. Ele fez um milagre na vida de Israel. Ele mandou comida, mandou alimento, mandou de tudo que Israel podia. E olha, foi um dia de abundância naquele lugar, porque toda a comida venderam barato, pouca, por pouco mais do que nada, porque o Senhor havia provido. É isso que Deus quer fazer. Se coloque na posição dos leprosos, achando que você é rejeitado, mas chegue diante de Deus e diga assim: Senhor, eu estou caído, eu estou abatido, eu estou derrotado, eu estou frustrado, eu estou decepcionado, mas eu busco em Ti agora a solução para estas duas vidas. Comece a orar. Comece a orar. Quero ouvir você orar. Quero ouvir você clamar a Deus. Quero ouvir você buscar a Deus. Porque Deus vai usar a sua oração. Deus vai usar o desejo do teu coração para realizar no mundo espiritual a cura que somente Ele pode fazer. Vai dar a luz ao médico, vai mostrar um remédio. Não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele tem as formas de agir. Naquele dia, Ele não mandou comida do céu como aquele homem acreditava, mas fez com que aqueles inimigos fugissem, de tal forma que até cavalo, carros de guerra deixaram naquele lugar, de tanto medo que eles sentiram. Vamos orar. Com as tuas mãos estendidas aos céus, de joelho, da forma que você sentir melhor. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui no altar, dobrar o joelho para orarmos para esta vida. Pela irmã Ana, pela Ana Júlia, pelas famílias, que eu tenho certeza que quando essas coisas acontecem na família, amado, desestrutura, traz preocupação, traz abatimento. Levante as tuas mãos e ore ao Senhor. Pai, nós estamos diante de Ti nesta noite, e nós acreditamos e confiamos que Tu és Deus. E nesta noite, Deus, foi falado de um milagre, aonde Tu trouxeste alimento para aquele povo que estava cercado, para o Seu povo que estava ali com o inimigo à porta e não os deixava. Senhor, de noite aqueles inimigos ouviram um grande barulho. Eles pensaram que Tu, Senhor Deus, que o Seu exército havia feito amizade com os egípcios, e ali eles sabiam que os egípcios eram mais poderosos do que eles, e bateram em retirada. E tão grande foi o temor que eles deixaram o fogo aceso, eles deixaram as roupas, eles deixaram
deixaram os cavalos, eles deixaram os carros, eles deixaram o alimento, eles não levaram nada, porque eles sentiram o pavor daquilo que poderia acontecer, e tu providenciaste através deste ato a bênção para o teu Israel. E nesta noite, Deus, nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui como homem, como mulheres, Senhor, homens que buscamos, acreditamos e confiamos em Ti, talvez não como Eliseu confiava, mas confiamos. Talvez não acreditamos como Eliseu acreditava, mas nós acreditamos. E é na nossa impossibilidade, é na nossa lepra, Senhor, que nós chegamos diante de Ti e falamos: Deus, olhe para a vida da Ana Júlia, olhe para a vida daquela menina, olhe para a vida daquela criança, olhe para a vida da sua mãe, olhe para a vida do seu pai, dos seus avós, dos seus tios, dos seus parentes. Senhor Deus, neste momento, através deste vídeo, Pai, nós estamos como igreja sua ministrando sobre a vida da Ana Júlia agora. A cura, Pai, a solução. Nós não sabemos como Tu vai fazer, nós não sabemos como Tu vai operar, se vai usar um médico, se vai usar uma medicina, ou se vai fazer um milagre, Senhor, eu não sei, mas sei que Tu, Senhor, vai vir ao socorro, porque nós estamos clamando a Ti, por esta menina, Pai, e queremos ter a resposta, Deus, porque Tu não desampara os seus. Toma, Senhor, Ana Júlia nas Tuas mãos, coloque as Tuas mãos sobre ela agora, Pai. Senhor, ó Deus, visite tudo aquilo que está debilitado naquele corpo, com tão pouco tempo de vida. Senhor, vai tomando conta, Senhor, vai colocando as Tuas mãos sobre aquele sangue, sobre os aparelhos, Senhor, ó Deus, sobre os rins, sobre o pulmão, sobre o coração, Pai, sobre o fígado, Deus, não importa onde esteja, Deus, coloca as Tuas mãos agora, Pai, e arranca, Senhor, ó Deus, desta vida, e faça acontecer um milagre, Deus. Oh Senhor, oh Senhor, Tu tens poder, ó Deus. Visite, Senhor, visite, ó Deus, visite, ó Pai, faça acontecer um milagre, ó Deus, na vida desta menina, Pai. Queremos ter a resposta, Deus, porque nós confiamos em Ti, nós acreditamos em Ti, Deus. Senhor, cure a Ana Júlia agora. Vamos ministrar a bênção sobre a vida dela. E diga: nós ministramos toda a cura sobre a vida de Ana Júlia agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, da mesma forma, nós Te pedimos pela Tua serva Ana. Ah, Senhor, só Tu sabes, só Tu conheces, Deus, mas eu sei que todas as coisas estão nas Tuas mãos. Sabemos, Deus, que não cai uma folha da árvore sem a Sua permissão. Tu manda a neve na hora que quer, faz cessar a neve na hora que quer. Tu manda a chuva na hora que quer, faz cessar a chuva na hora que quer. Tu manda calor na hora que quer, no dia que quer, no momento que quer, no momento que Tu pensa. Tu sabes de todas as coisas, e Tu sabes também, Deus, do que está vivendo a Tua serva. E nós como igreja, Deus, estamos aqui, glorificamos o Teu nome, Pai, exaltamos o Teu nome, porque sabemos que Tu és suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais em todas estas duas vidas e nas demais vidas, Senhor, que precisam de um milagre nesta noite. Vem, Espírito Santo. Deus, abençoe a Ana Júlia, cure a Ana Júlia. Deus, abençoe a irmã Ana. Deus, cure a irmã Ana.
nome de Jesus, nós te pedimos. Amém, amém. Dê um abraço, dê um aplauso ao Senhor, bem forte. Aleluia! Deus está no controle. Amém? Diga para o teu irmão, Deus está no controle. E eu não sei nesta noite o que essa mensagem produziu na sua vida. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas eu sei o que Deus pode fazer. E se alguém precisa de oração, necessita de oração, quer receber oração, eu gostaria de convidar você a vir à frente. Os pastores, nós vamos estar aqui orando por vocês. Amém? Se alguém, porventura, existe alguma necessidade, nós estamos aqui. Aqui estamos junto com essas crianças. Não preciso falar o que elas estão vivendo, apenas você olhar cada uma delas. Certamente você chegará a uma conclusão que essas crianças precisam de ajuda. E como essas, há milhares por toda Luanda, por toda Angola. Como essas, existem milhares e milhares de crianças